Nesta semana, o Jornal Nacional vai exibir uma série de reportagens especiais sobre o câncer. No mundo todo, milhões de pacientes se beneficiam das conquistas da medicina contra essa doença, mas ainda assim o número de casos avança. É o que nós vamos ver hoje neste trabalho dos repórteres José Roberto Burnier e Ronaldo de Souza. O que você está vendo é o ciclo natural da vida. A célula humana se divide em duas, depois em 4, em 8 e daí por diante. É assim o tempo todo. Células nascem e células morrem. O funcionamento dos órgãos é resultado da atividade de 10 trilhões dessas partículas minúsculas, que é a quantidade de células que cada pessoa tem. Mas, ao mesmo tempo, pode ser o começo do fim da vida. Por uma falha genética, a célula desobedece às ordens de seu núcleo e começa a se multiplicar desordenadamente. Daí surge uma massa chamada de tumor. Quando não evolui, ele é considerado benigno. Quando ele cresce e interfere no funcionamento dos órgãos, o tumor é maligno e recebe o nome de câncer. Câncer, 99,99% das vezes, sem tratamento, é igual à morte. É uma doença traiçoeira, porque não dói. Às vezes, quando dói, já é tarde. A doença surge por causa de uma falha do DNA, a substância que forma o gene e que contém o código genético de cada indivíduo. Quando essa alteração ocorre, ela para de seguir as instruções do organismo para parar de replicar, para parar de se dividir e para desaparecer. Então, ela se torna imortal, invasiva e pode viajar fazendo a metástase. Isso é o que caracteriza o câncer. Por ser uma doença de células que mudam a todo instante, encontrar a cura definitiva virou um dos maiores desafios para a medicina. Na década de 40, 50, só 20% das pessoas que tinham câncer sobreviviam à doença. Agora não, 60% dos pacientes com câncer se curam. O câncer de Aparecida foi na tireoide. Para quem tinha 15 dias, está aqui há 11 anos, está normal, tá bom até demais, viu? Todo ano são quase 13 milhões de casos novos de câncer no mundo e 7 milhões e meio de mortes por causa da doença. No Brasil, surgem por ano 500 mil novos casos e 150 mil pessoas morrem. A ONU estima que em 2030 haverá 13 milhões de vítimas fatais do câncer. Mas por que a doença continua aumentando? A população mundial cresceu e o diagnóstico melhorou. Nós temos cada vez mais pessoas chegando na terceira idade e, infelizmente, o câncer está associado com idades mais avançadas. A poluição do ar, os raios solares e a má alimentação ajudam a explicar o aumento dos casos. A doença ainda pode passar de pai para filho. Este é um laboratório de anatomopatologia. É aqui que são analisadas aquelas pequenas partes de tumor que são retiradas do paciente. Só olhando as lâminas no microscópio é que o médico vai saber com precisão o tamanho da encrenca. Essa é a primeira pergunta que eu acho que todo mundo se faz. Por que comigo? Você perde o chão. É bem difícil. Falar nisso até hoje é difícil. Mas para os médicos, o câncer não pode mais ser visto como o fim da linha. Está mudando muito. A impressão que a população tem com relação à doença são os testemunhos de pessoas públicas que dizem público que tem a doença, que está se tratando. Foi o caso de Lula, Dilma, Janequine, Ana Maria Braga, Patrícia Pilar e de Eliane também. A motorista contou tudo para as filhas. Com todas as letras. Não escondi nada. E não escondo nada de ninguém. Mais de 100 tipos de câncer já foram identificados. O que mais mata no mundo é o de pulmão. 70% desses casos são provocados pelo cigarro. Depois do de pulmão, entre os que mais matam no mundo aparecem o de estômago, fígado, intestino, mama. Entre os homens, outro muito frequente é o de próstata, uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. 18% dos homens vai ter câncer de próstata, mas só 3% morrem de câncer. Nas mulheres, o câncer de mama é o pior de todos.
No Brasil, por ano, são quase 13 mil vítimas fatais e 53 mil novos casos. Em seguida, vem o câncer de colo de útero. Esporte sempre foi a paixão da vida de Camila. E ela não desistiu, mesmo depois de descobrir um câncer nos ossos de uma das pernas. O tratamento foi radical. Eu vi meu pai. Aí ele, filha, não deu. Precisou amputar. E eu falava pra ele, não tem problema. O importante é que eu tô viva. Viva e jogadora da Seleção Brasileira Paralímpica de Vôlei. E a força tá aqui dentro. É o que a gente quer, a gente consegue. A cura é possível. Amanhã você vai ver como é que é o acesso ao tratamento contra o câncer na rede pública de saúde e os hospitais brasileiros de referência no combate à doença.